Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui gravando hoje o terceiro episódio da nossa vídeo newsletter e hoje nós vamos falar de dois assuntos que chamaram a atenção nas últimas semanas: as medidas cautelares deferidas pelo STF contra alguns empresários e a matéria do UOL que trata da compra de imóveis em valores em espécie. Mas antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa para ficar bem claro. A gente nunca vai falar aqui de casos concretos. A gente não vai falar de quem está certo ou de quem está errado, nem a gente vai tratar do processo em si. O que a gente vai fazer aqui é pegar esses casos como referência para que a gente possa extrair algumas discussões jurídicas que podem ser de interesse para o mundo corporativo em seus aspectos legais. Combinado? Então vamos lá. Busca e apreensão e bloqueio de valores de empresários. No dia 19 de agosto, agora, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão deferindo uma série de medidas cautelares contra empresários acusados de delitos contra o Estado Democrático de Direito. E isso traz uma série de questões interessantes. Para o deferimento de qualquer medida cautelar, é preciso que se constate uma coisa que se chama em direito de fumus commissi delicti, que traduzindo quer dizer parece que tem um crime aqui. E sobre isso, como nós dissemos lá no começo, nós não vamos comentar. Só quem atua no processo é que vai poder analisar isso. Mas também, uma condição para a decretação de uma medida cautelar é o periculum in mora, ou em português, o perigo da demora. Mas o que é isso? Bom, antes da gente falar disso, vamos dar um passo atrás e falar um pouco dos principais tipos de medidas cautelares em direito penal, em processo penal. No primeiro grupo, a gente tem as cautelares para produção de prova. No segundo grupo, a gente vai ter as cautelares pessoais. E por fim, a gente tem as cautelares patrimoniais ou medidas assecuratórias, que vão impor restrições ao patrimônio do acusado. Essas medidas são, em síntese, o sequestro, o arresto e a hipoteca legal de bens. Hoje é dessas últimas que a gente vai falar, porque são as mais relevantes, inclusive, para o mundo corporativo e empresarial. De início, vamos lembrar que não existe uma medida de bloqueio de bens. Embora o judiciário use muito esse termo genericamente, o que a gente tem são medidas de sequestro e de arresto de bens. O sequestro serve para bloquear valores que comprovadamente são oriundos de crime. Já o arresto pode ser determinado sobre qualquer tipo de bem ou valor, mesmo os de origem ilícita. O objetivo aqui é assegurar a reparação do prejuízo causado pelo crime. Mas qual o perigo da demora aqui? A principal possibilidade é a dilapidação patrimonial, ou seja, é evitar que o acusado se livre de todos os valores antes do fim do processo e que não se consiga apreender o fruto do crime ou que não se consiga resguardar um valor de indenização do prejuízo. Mas precisa haver sempre provas concretas de que ele está fazendo isso, essa dilapidação patrimonial. Infelizmente, na prática do judiciário, a gente vê cada vez menos cuidado com esse ponto. É muito comum a gente observar decisões que procedem ao bloqueio genérico de valores astronômicos sem evidências da ocorrência de tentativa de dilapidação patrimonial ou de má destinação do uso dos bens ou os valores, ou mesmo da própria origem ilícita desses valores. Casos assim comprometem muito as empresas, principalmente aquelas que não possuem folga em seus fluxos de caixa ou reservas para continuar suas atividades. Em diversas vezes, o bloqueio de bens acaba sendo pior do que uma condenação em si, porque vai asfixiar financeiramente a empresa e colocar em risco o seu próprio funcionamento. Nesses casos, é preciso sempre agir com muita rapidez. Compra de imóveis com valores em espécie. Cada vez menos a economia tem se utilizado de moeda em papel ou em espécie para as suas transações. Mas isso leva a uma pergunta. Comprar bens em espécie é crime? Não, pelo contrário. Inclusive o artigo 43 da Lei de Contravenções Penais considera a contravenção penal recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país. Então, tá tudo bem comprar um apartamento em espécie? Bem, é mais ou menos.
A lei de lavagem de dinheiro, lá na parte final, nos seus artigos 9 a 11, determina que alguns setores da economia monitorem e comuniquem alguns tipos de transação que podem ser indício de lavagem de dinheiro. Quem diz quais são esses indícios são os órgãos reguladores de cada setor econômico. No caso do mercado financeiro, é o Banco Central, que na sua Carta Circular número 4001 de 2020 exemplifica como situação suspeita de lavagem de dinheiro vários tipos de operação em espécie. No caso dos cartórios, é a mesma coisa. No provimento 88 de 2019 do CNJ, que é quem regula esse setor, existe a previsão de que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro alguns tipos de pagamento em espécie. Inclusive, a depender do valor, essas operações têm que ser comunicadas imediatamente ao COAF. Então, para concluir, pagar ou receber em espécie não configura qualquer crime por si. No entanto, em algumas situações, principalmente relacionadas a grandes valores, aquisição de imóveis ou de bens de luxo, por exemplo, pode sim configurar indício de lavagem de dinheiro que deve levar a uma investigação mais aprofundada. Bom, se você gostou do conteúdo da nossa video newsletter, manda uma mensagem pra gente, se inscreva no canal do YouTube e siga a nossa página, a página do escritório lá no LinkedIn. E mande sugestões pra gente, que o nosso objetivo aqui é auxiliar você, a sua empresa e o seu negócio. Um grande abraço e até a próxima!